Bom dia, gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, o professor Tiago, e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos movimentos nacionalistas pela independência. Na aula passada a gente estudou, os movimentos nacionalistas pela independência da África. Hoje a gente vai estudar os mesmos movimentos, só que na Ásia. Mas antes, gente, lembrando, deixa o like, deixa o seu gostei aí no vídeo aí, se inscreva no canal, que isso incentiva a nós educadores, professores, a produzir cada vez mais materiais para vocês e cada vez de uma melhor qualidade, tá certo? Mas vamos continuar. E aí, gente, a gente vai estudar esse processo da independência da Ásia. E aí um dos que a gente vai observar aqui é a Índia, o caminho da não violência, porque a Índia, nesse diferente do que a gente estudou sobre a independência da África, que teve foi pacífica, alguns, vamos dizer, países africanos tomaram um caminho pacífico através de acordos diplomáticos, políticos e econômicos, e outros foram por revoltas armadas, através de guerrilhas. Na Índia, a gente vai observar, também vai ser bastante interessante, que ele vai usar uma via também de não violência. E aí a gente vai observar principalmente a liderança de Gandhi, que inclusive é um dos homens com um intelecto gigantesco, ganhou inclusive o prêmio Nobel da Paz. Então vamos lá, gente? Vamos começar a nossa aula. Para a gente começar, a gente vai fazer este paralelo, que assim como também na África, a Ásia, nesse período que termina a Segunda Guerra Mundial, começaram a ter esses movimentos nacionalistas de independência. E a maioria deles, esses movimentos que surgiu tanto na África como na Ásia, eram movimentos com pensamentos socialistas. A gente vai observar que quando termina essa Segunda Guerra Mundial, e aí o mundo fica bipolarizado, se a gente for observar, com duas superpotências, os Estados Unidos, com capitalista, e a União Soviética socialista, e aí a gente vai observar que os países do bloco capitalista eram países imperialistas, que exploravam as colônias. Já a União Soviética, ela tinha uma ideologia de libertar verdadeiramente, inclusive a gente viu até o papel aí do Japão e de outros países que faziam do bloco socialista, que tinham o direito e o dever de libertar os países desse imperialismo. Então a gente vai observar que as ideias socialistas vão ser muito fortes nesse período. E aí o que é que vai acontecer? As forças, principalmente nacionalistas, no Sudeste Asiático, eles vão declarar a independência da Indonésia, em 1945. Nesse período, gente, quem controlava essa região era a Holanda. E aí o que foi que a Holanda fez? Ela reagiu, colocou suas tropas contra os rebeldes, contra as forças nacionalistas. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra. Essa guerra vai terminar apenas em 1949, quando os holandeses eles vão reconhecer a autonomia, e a independência dos indonésios. Já outro país, as Filipinas, que vinha sobre o domínio norte-americano desde 1898, ele vai conseguir
a sua emancipação em 1946. A Indochina, gente, também bastante conhecida, se a gente for pela história e pelos fatos que a gente já aconteceu, inclusive a gente vai conhecer um pouco mais dela hoje, a gente vai ver que ela era uma colônia francesa, né? E aí a gente vai observar que esses movimentos nacionalistas, eles pegaram em armas, né, contra os franceses para conquistar sua independência, que foi em 1954. Com a independência da Indochina, ela vai se dividir em 3 países, que é Laos, Camboja e Vietnã. O Vietnã, gente, ele vai ser dividido basicamente em 2, que vai ser o Vietnã do Norte comunista e o Vietnã do Sul capitalista. Isso, se a gente for observar, é tudo basicamente no período ali da Guerra Fria, né, que é um período onde que as duas superpotências basicamente estão implantando suas ideologias capitalistas e socialistas no mundo. Então a gente vai ver que é um contexto da Guerra Fria. E aí o que é que vai acontecer? Essa unificação, gente, dos 2 países, ele vai ocorrer apenas em 1976, que vai depois de uma sangrenta guerra, que inclusive os Estados Unidos vai participar, né? Porque eram vamos dizer, colônia norte-americana que dividiu-se, estava no conflito. Nesse período os Estados Unidos tinham adotado políticas, né, anticomunista, e eles não queriam que o comunismo se espalhasse no mundo. Então eles entraram nesse conflito. Também nessa região asiática existiam colônias sob o domínio britânico, né? E aí o que é que aconteceu? A independência dessas regiões que era dominada pelos os britânicos envolveu tanto a via pacífica quanto as lutas armadas. Por exemplo, a Índia ela vai se tornar independente, né, em 1947. A Birmânia, né, a atual Myanmar, também o Sri Lanka, o antigo Ceilão, em 1948. O Butão, em 1949. A Malásia, em 1957. E aí, gente, a gente vai observar que essas lutas na região onde era dominada pelos britânicos, eles foram muitas vezes pacíficas, mas também teve revoltas armadas. Inclusive, se a gente for observar, a gente vai já estudar um dos papéis mais importantes, um dos líderes mais importantes dessa revolução. Também, gente, da Federação da Malásia, né, que desse país vão surgir mais 2, vai surgir Singapura e a Malásia, que é bastante interessante. A gente vai observar que quando um país ele consegue a independência, as minorias também vão lutando e também vão conseguindo suas autonomias. No século XIX, gente, existia muita resistência do povo indiano contra a dominação inglesa. E aí a gente foi observar que após, inclusive se a gente vê os conflitos mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, vai haver uma inflação muito grande. Essa inflação vai aumentar o preço dos produtos e vai transformar os países asiáticos num países totalmente miseráveis. As pessoas passando fome, uma crise do preços do produto, crise na produção. E aí a gente vai observar que a miséria vai tomar conta dos países asiáticos. E aí o que é que acontece, gente?
85% da população, principalmente dos indianos, viviam no campo e eles eram vítimas da fome e de doenças. E ainda os ingleses cobravam impostos muito altos, né, das colônias. E ainda a gente vai observar que os ingleses também ele via a Ásia como consumidores. Então o que é que ele fazia? Fazia importação de artigos, textos ingleses. Aí o que é que acontecia? O que é esses artigos têxtil? Basicamente tecido, que antes na Ásia era feito à mão e eles fazem em fábricas inglesas e exportam para lá, que vai deixar milhões de desempregados, principalmente os tecelões que fabricavam esses tecidos. E aí vai botar em risco a sobrevivência dos tecelões e das suas famílias. Aí o que é que vai acontecer, gente? Nesse período, vai, inclusive, se vocês estão vendo aí à direita de vocês, vai aparecer a liderança de Gandhi, né? Ele é um cara altamente intelectual, verdadeiramente ele lutou de forma pacífica, usou a não violência, mas usou estratégia para que conseguisse verdadeiramente a autonomia. A gente vai ver agora o que foi que ele fez, ó. Em 1919, a Inglaterra, né, eles vão fazer um conjunto de lei que vão reduzir o direito da população civil. E aí o que é que vai acontecer? Gandhi, sabendo verdadeiramente dessas leis, ele vai fazer uma greve geral, vai paralisar as atividades econômicas em toda a Índia. Olha aí, ó. Toda a Índia vai ficar movimentada, paralisada. E isso vai prejudicar as atividades econômicas. E aí o que é que vai acontecer? Dessa forma, dessa organização liderada por Gandhi, vai ganhar força cada vez mais o movimento de independência da Índia. E aí a gente vai observar que isso vai se transformar até gerar essa independência, que a gente vai ver, mas é uma independência que não vai ser fácil, que a gente vai observar esse processo. Ó, Gandhi, nesse momento, ele vai defender os métodos da resistência pacífica. Ele não quer confronto, ele não quer guerras. Ele vai verdadeiramente dizer que não há violência. As pessoas devem lutar, mas de uma forma intelectual, inteligente. Então ele vai adotar uma forma de não violência. Mas mesmo assim ele vai pregar a desobediência civil, principalmente uma das suas táticas, né, de desobediência civil é boicotar os produtos ingleses. O que é isso? Não comprar os produtos ingleses. A partir de hoje, ninguém compra produto vindo da Inglaterra. E o outro era não pagar os seus impostos. Para que isso? Para que aumentasse verdadeiramente uma crise econômica, principalmente na metrópolis, né, lá na Inglaterra, para que isso incentivasse, desse consciência aos ingleses que eles estavam em risco verdadeiramente de perder as suas colônias. E aí, gente, a pressão, gente, vai ser tão grande, a pressão principalmente pela população, que vai gerar uma crise econômica na Inglaterra, né? E principalmente a gente vai observar que após a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países estava se reconstruindo, foram destruídos totalmente na Segunda Guerra Mundial. E aí o que foi que aconteceu? Na Inglaterra, nesse período, também vai surgir os defensores da independência da Índia, pessoas que são pró-emancipação da Índia. E aí o governo inglês, em 1945, decide retirar as colônias da Ásia. Então
basicamente a gente vai observar que isso vai incentivar bastante esse processo de emancipação política da Índia. E aí o que é que vai acontecer, gente? Na Índia, a população ela era basicamente, na sua maioria, né, era muçulmanos e hindu. E aí o território indiano ele vai ser dividido em dois países. Vai ficar a Índia, que é a Índia independente com a maioria hindu, e outro o Paquistão com a maioria muçulmana. Um ano depois, basicamente, né, em 1948, Gandhi vai ser assassinado por um extremista hindu, porque ele estava descontente com essa divisão. Aí o que é que vai acontecer? No ano de 1971, o Paquistão Oriental, né, ele vai se separar da sua parte ocidental. E aí ele vai se tornar independente. E a partir daí vai formar um novo país chamado Bangladesh. E aí a gente vai observar sempre, depois da independência, existia a luta pela população, principalmente pela independência das minorias. Gente, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa parte da independência da Ásia é muito interessante, principalmente sobre o papel de Gandhi, que foi verdadeiramente um grande líder, um grande homem. Ganhou o prêmio Nobel da Paz pelo que ele fez. Ele conseguiu a independência da Índia através das vias pacíficas. Isso é muito interessante. A Ásia, como também a África, ela vem sendo explorada desde o século XV, né? Desde as grandes navegações. E aí a gente vai observar que até no século XIX elas ainda não eram colônias. Então a independência delas eram bem merecidas. Mas então vamos lá, gente. Lembrando, deixa o like, se inscreva no canal, tá certo? E incentiva cada vez mais nós professores a produzir esse tipo de material. Espero verdadeiramente que vocês tenham gostado da nossa aula. O continente asiático, como o continente africano, é belíssimo, mas a gente vai observar que ainda existem problemas lá sociais, né? Principalmente gerado pela, vamos dizer, pela dominação europeia nesses países. Principalmente a gente vai observar a fome, a miséria ainda nesses países ainda são grandes. Mas eles não são apenas isso, tá certo? Existe isso, os problemas sociais, mas são países com cultura linda. São países com desenvolvimento, né? São países que estão crescendo hoje. Então isso é muito bom. Então, gente, eu só quero agradecer agora a vocês por assistir a aula até aqui. Isso é maravilhoso, verdadeiramente. Isso me incentiva a fazer esses vídeos para vocês. A gente está nessa pandemia à distância, mas a qualquer hora a gente vai voltar essa aula presencial. Mas eu gravo esse vídeo com todo o carinho que eu tenho por vocês, tá certo? Que é um carinho muito grande. E eu me sinto mais próximo de vocês. Eu acredito que quando vocês assistirem esse vídeo, vocês sintam também eu próximo de vocês, ok? Eu quero dizer verdadeiramente que estou sentindo saudade de vocês. Espero que o nosso retorno às aulas presenciais seja em breve, tá? Mas desde já sintam-se acolhidos, tá certo? Tchau, gente. Até a próxima aula. Fui!